Entendeu? E vamos lá. Na tour que você está fazendo, você falou que o evangelista ele sempre fala da salvação. Sim. E por inteiro, né? Uhum. Significa que, assim, essa tour, toda vez que você vai fazer uma apresentação, por assim dizer, da tour, é a mesma palestra? Ou isso muda de acordo com o que acontece e tal? Nunca é a mesma. Sempre muda. O texto base e a história é a mesma. Mas a aplicação da mensagem nunca é igual. Obviamente, quando muda a tour, aí muda 100%. Igual agora 2024, é uma outra tour. Então muda Mas toda você a vai usar base. de base um outro tema, Sim, outra parada e tal. A gente tá agora na parte 2. Já mudou, na verdade, o todo. Mas mesmo sendo, por exemplo, eu vou hoje em Ribeirão, amanhã em São José. É o mesmo texto, é a mesma base, mas o evento não foi igual. Tá. Entendeu? Quantos eventos tu faz por mês? 10 eventos por mês. É o meu limite. 10 eventos. Por causa da minha família. Tá. Mas tu descobriu esse limite ou tu setou ele desde o começo? Descobri o limite. Descobri. De uma maneira... eu tenho 3 filhos. Então, quando a gente começou a ficar, assim, a ser exponencial o trabalho nosso, foi em 2018. Então, minha esposa tinha acabado de dar à luz ao nosso primeiro filho, João. E a gente viajou quase 10 meses juntos. Não, 6 meses juntos. Ela dando mamar pro João, respondia a mensagem a noite toda. A gente recebia quase 6 mil convites por mês. Então ela passava... Não tinha escritório, não tinha colaborador, não tinha nada. Desculpa, cara, por te chamar pra vir aqui, pô. Porque Fala, tua vida mano. parece uma loucura, cara. Não, mas hoje não é mais. Não, hoje é muito controlado. Controlado porque a mesma questão do ego é a questão da família. Se eu sacrificar a minha família pelaquilo que eu faço, o que eu faço não tem mais credibilidade. Porque a base do que eu falo é a família. Entendeu? Uma das bases, assim, fundamentais de uma saúde emocional e espiritual é uma família saudável. Não pode ser um evangelista que Não tem lógica. Eu falo de Jesus para todo mundo e dentro de casa meus filhos odiarem a Jesus porque eu abandono eles dentro de casa e não sou presente. É óbvio que mesmo a gente fazendo, meu filho fala, pai, tem como o pai não viajar? Meu filho perguntou para mim hoje no telefone. Ele falou assim, ô pai, quais os países faltam o pai ir ainda? Aí eu falei para ele, puxa filho, o pai não sabe, mas falta bastante. Daí ele falou assim, e quando terminar o pai vai parar de viajar? Dói, né? Dói. Então, aí eu explico para ele, não filho, o que o pai faz é um grande amor da vida do pai. As pessoas são transformadas e o pai sempre volta para casa. Mas como eu estava falando da história, né, do começo, a gente começou a viajar muito. E aí teve o mês de outubro de 2018. Eu viajei 31 dias e fiz 34 eventos. Então teve dias que a gente fez mais de um evento. E aí me deu um burnout, cara. Eu liguei pra minha esposa e falei, eu preciso voltar pra casa. E aí eu voltei pra casa, eu dormi 18 horas assim a fio. Mas eu tive que acordar, pegar um voo e viajar. E aí naquele mês, cara, por isso que eu digo assim, as pessoas têm uma visão, principalmente quem gosta disso. Quem gosta de dinheiro, vê dinheiro em tudo. Sim. Né? Sim. Então, o cara que gosta disso, ele só consegue ver isso. E normalmente quem gosta é o que menos tem. Cara, dá você até tá dó. você tá falando a senhora verdade, cara. Dá até dó. Porque o cara que só fala de dinheiro, pode ter certeza que ele é pobre. Porque ele gosta tanto daquilo, que como ele só faz por aquilo e não porque gosta de fazer por excelência, por servir as pessoas de verdade, então ele tem pouco, porque ele não é bom no que ele faz. Então, nesse mês de outubro, naquele mês, foi o mês que eu mais tinha sido abençoado financeiramente na minha vida. Eu nunca, na minha vida, até naquele dia, tinha visto dinheiro daquele jeito que eu já havia visto. Porque as pessoas abençoavam, era outro tempo. Eu ganhava oferta, as pessoas davam oferta pelo aquilo que eu tinha ido fazer. E aí, cara, eu falei pra minha esposa, eu não quero esse dinheiro, não quero. Eu quero ter vocês. Isso aqui não faz sentido. E aí, cara, a gente tomou uma decisão, a gente mudou pra 20, porque tinha que cancelar muita coisa daí pra mudar. E aí, no outro ano, a gente mudou pra 15, e aí a gente estabeleceu 10. Por que 10? Porque 10, eu não fico mais de 3 dias longe de casa, e se eu precisar, meus filhos vêm me encontrar, minha esposa vem onde eu estiver.
Então, a gente agora aceitou os convites de imprensa esse mês. Então, eu vou ficar mais de 3 dias fora. Minha família vai vir para me encontrar em São Paulo. Porque é o princípio que tem que estar, sabe, numa plataforma sólida. Uhum. Porque senão não adianta, Igor. Você viaja e quem viaja sabe que é muito solitário. A vida de quem viaja é hotel e aeroporto. A parte maneira é o evento. Só que o hotel e o aeroporto é 98% do tempo que você fica. Então é muito solitário. E eu sempre falo, a nossa equipe de viagem fixa são 8 pessoas, fora as 150, 200 pessoas que trabalham no dia do evento no local. Mas que viajam são 8 pessoas. A gente é muito unido. A gente sai para jantar no final do evento, vai procurar um podrão na cidade para sentar todo mundo junto, por causa da saúde emocional. E eu sempre falo uma parada, a gente não enlouquece porque a gente tem para onde voltar. Se você não tiver para onde voltar, você enlouquece na estrada. Porque a pior coisa é você não ter um lugar de chegada, sabe? Você só ter lugar de partida. Então a gente mantém isso porque eu amo voltar para casa. Eu volto para minha casa, eu fico com meus filhos dentro de casa. Eu tenho uma filhinha de 1 ano e 8 meses agora. Então eu amo voltar para eles, sabe? Ter vida de família, vida normal. Jantar, comer na mesa com eles. Então eu que levo eles pro colégio quando eu tô em casa. Eu que busco eles no colégio. Faço os meninos dormirem. Porque senão não tem graça, sabe? Não tem sentido. Eu acho que a boa parte de muita gente que viaja muito acaba dando uma enlouquecida, às vezes perdendo um pouco da linha, justamente porque acaba criando um rompimento por conta de dinheiro, às vezes porque é sedutor. Você sabe que se você fazer 10, você ganha X. Se você fazer 20, você ganha 2X. E se você fazer 3, você, entendeu? Então é muito sedutor. Só que não faz sentido. Se você se move por isso, o teu coração se perde. Aí o ego domina o coração, aí você fica covarde, porque daí você sacrifica a sua família por algo que é mais importante para você do que para eles. Porque meu filho não importa quanto que eu ganho. Meu filho não tá nem aí para quanto eu ganho. Ele quer saber se eu vou estar em casa na hora que ele estiver dormindo. Ele não tá importando. Não muda, as coisas não mudam. O que ele quer é eu, entendeu? E é a mesma coisa a minha esposa. Sobre dinheiro, se ela quiser, ela vai e trabalha também, mas não é sobre o dinheiro. É sobre a presença. E a maioria das pessoas não demoram para sacar isso, às vezes sacam tarde demais. Quem sacrifica tudo por dinheiro termina só com dinheiro na vida e sem nada de verdade que vale a pena, sabe? Pois é. E ainda mais que, vamos lá, como o trabalho que você faz, ele não permite que você não viva o que você está falando ali. Porque você está falando uma parada que é muito séria, uma parada sagrada. Sim. Né? Se você fala uma parada e você vive uma outra parada, que credibilidade tu tem? Né? Cara, esse é o maior desafio. E eu tenho comigo uma parada... E o pior, porque aí você tá jogando areia em Jesus, se você não vive, né? Mas aí, cara, eu penso assim, ó, tem muita gente que prega o que não vive. Sim. Ponto. Aí você pensa, e o cara que ouve, ele recebe igual. Porque por misericórdia daquelas pessoas, a palavra vai, entende? Só que se esse cara tiver um pingo de caráter, toda vez que ele vai falar, ele vai ter vergonha. E eu acho que não existe nada mais horrível na vida do que você sustentar uma mentira na frente de milhares de pessoas. Alguma hora, em algum momento, você vai cair. Eu vi saiu agora... não. No dia do Teleton, eu não tenho Twitter, porque eu tenho pavor desse ambiente. Boa. Eu tenho pavor, eu não gosto. Porque eu não gosto. Bom, mas alguém me mandou um tweet que alguém fez no Instagram, o cara se deu trabalho, né? E no tweet dizia assim, eu vou ficar extremamente decepcionado se um dia vier a público algum escândalo do Dave. Toma essa. E aí, cara, eu penso o seguinte, cara, isso é verdade. Então, cara, quem odeia, como eu falei, ele pode acusar de tudo, mas nunca dizer que eu não vivo aquilo que eu prego. Nunca. Nunca. Isso não vão conseguir. Quando você olha para a Bíblia, não conseguiram encontrar um defeito em Daniel. O que era o defeito? Era algo que existia e que ele era contra. Então o que fizeram? Criaram uma lei que era contra o princípio dele. E aí encontraram um motivo para colocar ele em maus lençóis perante o rei. Entende? Então, só se criarem algo novo. Porque o que existe agora, não tem como.
Eu não tem como no sentido não que eu seja perfeito, mas é porque eu luto justamente para que isso não aconteça. Então eu sou homem de uma mulher só. Os meus filhos são as pessoas mais importantes para mim. A prioridade são eles. Se eu precisar abandonar um palco, se eu precisar abandonar um podcast, uma entrevista por causa deles, eles são a prioridade, não o que vão pensar sobre o que eu sou. Se você fizer o contrário, não faz nem sentido como ser humano. Né? Ponto, mas tem gente que faz. Porque o coração está em outro lugar, entende? A prioridade é difusa, é errada. E aí a consequência a gente já sabe. Então isso é a verdade. A verdade é o que você consegue sustentar por muito tempo. A mentira ela tem tempo curto. Entende? E eu sempre pensava uma coisa desde o começo. Eu não quero ser o pregador de um vídeo. Eu quero ter uma jornada, uma carreira, sabe? É como você olhar daí no secular, o cara que tem uma carreira e o cara que tem um hit. Uhum. Entendeu? Eu nunca quis ser o cara do hit, sabe? Um viral. Não, eu queria ter consistência naquilo que eu fazia. Então a mensagem vai ser a mesma. Quando alguém pergunta para mim qual que é a minha meta de futuro, eu digo, eu quero pregar até o meu último dia de vida a mesma mensagem com a minha esposa do meu lado e com os meus filhos comigo. Mais nada. Quer ser mais famoso? Não tô nem aí para isso. Eu nunca trabalhei por isso, nunca imaginei que isso aconteceu. Eu sou de Joinville, eu sou de uma cidade de 600 mil pessoas. Então, eu estaria extremamente feliz se ficasse só lá. Inclusive, eu nunca mudei, porque eu amo a minha cidade. Mas eu nunca planejei uma parada dessa. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Então, o meu sonho é só a mesma coisa. Meus filhos comigo, minha esposa. Se o carro for melhor ou pior, não importa. Se a casa for melhor ou pior, não muda nada. O que importa sempre é o conteúdo de quem tá dentro, sabe? Então isso pra mim é o mais maravilhoso de tudo, cara.